dando sequência aí ao nosso projeto, hoje nós ficamos responsáveis aí de trabalhar com vocês a parte de bioquímica da saliva. E, por fim, nós vamos entrar, tá, na parte de bioquímica do sistema dental, tá? Está inserido dentro de um contexto geral, tá? Só que aqui eu estou fragmentando. Vale ressaltar que isso eu separei em duas aulas, em dois momentos que eu vou estar disponível para vocês lá na plataforma que eu vou subir. Tudo bem? Você vai dar duas atividades hoje? Hoje, duas atividades. Não se preocupe que eu vou estender as datas, tá certo? Véspera da AV2. Ok? Hoje à noite eu já libero. Tá? De forma que todas as atividades que porventura surgir daqui vão ser o limite, será o quê? A último dia antes do início das provas, beleza? Então dá tempo para fazer. Essas atividades, diferentes das outras, são atividades tiro curto, até de marcar, entendeu? Então não tem esse negócio de 20 questões, 15 questões que tem copiado, enfim, tá muito menor. Bioquímica aplicada do sistema dental. Lembre-se que a gente estava falando ali do sistema dental especificamente, eu falei necessariamente. Agora está quente, né? Agora deu uma. Sara, 22, pode ser? Tá 30 aí, né? Tá calor mesmo, né? Então é o seguinte, quando eu falo sistema dental, pessoal, é necessário que a gente conheça ali o que é o dente. O dente é um órgão, tá? E aqui eu não vou estar sendo, toda vez que o dente fala de dente, nunca é pouco. Tá? Sempre tem algo a mais para a gente aprender ou melhorar nossa curva de aprendizagem sobre aqueles sistemas, aqueles ó, que fazem parte ali do dente. O dente, basicamente, pessoal, é um órgão que ele está dentro de uma cavidade que nós chamamos de alvéolo, tá certo? O alvéolo, por si só, ele tem suas propriedades, tá certo? Tem os ligamentos periodontais. O dente, ele tem uma articulação, ele se move, é uma articulação devido aos ligamentos periodontais. O nome dessa articulação chama sinfose, tá certo? Sinfótico, tá certo? E principalmente quando você tem problemas periodontais, e aí você vê o grau de movimentação, tanto o grau de movimentação, tanto horizontal como horizontal e vertical, a gente tem um grau de movimentação onde a gente consegue classificar ali as doenças, né? Principalmente as recessões gengivais, enfim, problema ali de tártaro que o cálculo dentário vai provocando a perda do elemento dentário, o aparecimento de furca, enfim. Ali nós temos todo um cenário de diversas patologias. O dente, como no desenvolvimento, desde a embriologia, desde a fase de campânula, risogênese, você vê ali a importância do processo nutricional, a questão do apoio, não diria apoio, do sustentáculo gênico, tá certo? Que vai dizer que aquela criança tem uma dentição X, e isso está vinculado com a cultura daquela população, com acesso a saneamento básico, com acesso à alimentação com os devidos nutrientes. Quer dizer, nós temos um cenário tá? É tanto isso que eu vinculo muito o problema de cárie com a doença, não só uma doença que é uma doença transmissível, tá? Vale ressaltar, mas também é uma doença que eu considero, vamos lá, eu vou chamar essa doença de negligenciável. O que é uma doença negligenciável, pessoal? Não é que nós somos negligentes, o Estado é negligente. Por exemplo, zoonoses são doenças provocadas por quem?
por animais, por exemplo, carrapato, a cachorro que termina causando ali algumas leishmanias, alguns tipos de leishmaniose e outras doenças, por exemplo. Então, tuberculose, pneumonia, são doenças de terceiro mundo. Nós chamamos assim, são doenças negligenciáveis, são doenças que em um país rico não tem. Perfeito? A cárie é uma doença negligenciável. Tá? A doença cárie. Então, o dente, ele tem ali o esmalte, que é o elemento mais resistente, né? Porque ali é um minério, ele tem toda a porção do dente, ele vai ter a parte orgânica e a parte o quê? Inorgânica. Entenda a diferença de minério e mineral. Foi claro? Então, eu tenho vários minérios, tá certo? Minerais compostos que vão compor os minérios, tá? Então, ali o dente ele vai ser o esmalte, a primeira camada, a camada mais resistente. Eu vou ter subjacente a dentina, tá certo? O cemento, né? A polpa dentária. Então, o que diferencia cada aspecto desse, pessoal? A composição e a sua função. Oi? Não vamos falar isso, porque quando a gente fala dente, muita gente vincula dente somente com o elemento visível a olho nu, que seria a coroa dentária. Mas você tem que ver. Mas eu tô falando em questão de profundidade, tipo, cada camada tem a sua. Ah, eu tô entendendo. É como exatamente. E cada um vinculado com as suas propriedades biomecânicas, tá? Enfim, olha essa terminologia, propriedades biomecânicas. Essa propriedade biomecânica está vinculada diretamente com a composição dentária. Foi claro? Parte orgânica, parte inorgânica, extremamente importante. Aqui nós vamos ter, evidentemente, o tecido periodontal. Vocês lembram do que eu falei? Que nós temos todo um periodonto de origem ectodérmica, ali do folheto embrionário, que tem uma propriedade não só de sustentação, mas também de composição do sistema estomatognático. Tá bom? Mas o sistema estomatognático, professor, é um sistema vinculado ao estômago, pelo amor de Deus. Estômago, quando a gente vem do grego, latim, significa cavidade que oral, tá? Então, o tecido periodontal, eu vou ter o tecido de proteção e o tecido de inserção. Muita gente pensa que eu só tenho um tecido, que é o tecido de quê? De proteção. Não, eu tenho um tecido de quê? De inserção. Tá? Ali olhando como é o dente, nós vamos fazer um divisor de água, tá certo? Nós vamos ter a parte visível, a parte que não é visível, que nós vamos chamar de coroa, e a outra parte que nós vamos chamar de quem? De raiz. Vale ressaltar que quando eu falo de cárie, ela basicamente ele não vai ser somente na coroa dentária. Eu posso ter cárie a nível radicular, tá certo? Então, muito cuidado. É muito mais sério. Claro, quando você tem uma cárie ali em furca, tá? O apical, a coisa toma uma conjuntura totalmente diferente. Tá? Então, pessoal, dentro dessa figura aqui, nós vamos ter, né, o esmalte dentário. Lembrando, pessoal, que o esmalte dentário, a geometria como o esmalte, ele vai estar inserido, isso é importante analisar, as fibras dos cristais, como os cristais estão posicionados, é de fundamental importância que você entenda. Tá certo? Principalmente no processo de restauração. Você vai restaurar um elemento, tá certo? Quando antigamente, o preparo, como você fazer um preparo cavitário, tá? Você tem que considerar que também a dentina, a geometria espacial de como
eu encontro esses cristais, como a matéria orgânica está dividida, tá? Esmalte é uma coisa, a dentina é outra, tá? A polpa, basicamente, nós temos ali uma massa altamente, que tem uma função de nutricional, tá certo? Altamente vascularizada e inervada, né? Quando você chega a uma cárie a nível pulpar, ali nós temos ali podendo, a depender da lesão pulpar, a gente pode ter ali uma morte, né, do elemento ou não, levando um tratamento endodôntico. Oi, querido. A dentina, gostei. A depender, por exemplo, eventualmente tu pega um trauma, tu tem um trauma mecânico, tá? Aqui nessa região, um trauma mecânico aqui. Esse trauma mecânico aqui, senhorita, ele faz com que essa dentina, ela recue. Ela recua desse trauma para proteger. Como, da mesma forma, eu posso ter uma dentina esclerosante. E aí é onde está o grande lance. Você conhecer e você identificar isso visualmente. Tá certo? Quantos e quantos casos a gente vai ter que perguntar para o nosso paciente: você levou alguma pancada quando era novo? Porque eu estou percebendo que a coloração que está mudando. Isso mas há muito tempo e tal. Então, quando bate o raio-x, tu percebe que a polpa, ela tá, digamos, ela regrediu, ela tá desse jeito, certo? Ela tá desse jeito. É sinal que a polpa deu uma regredida, porque aí quando tu olha, tem uma cárie bem aqui. Por que essa polpa regrediu? Ela já está se distanciando do quê? Dessa injúria. Foi claro? Então, radiograficamente, você consegue perceber isso. Radiograficamente, talvez você não consiga nem ver o quê? A cárie, mas tu observando para a polpa, você consegue identificar em que lado pode estar uma lesão. Foi claro, gente? Isso é bem importante, porque eu tenho aparelhos radiográficos que não me dão uma resolução, que não me mostra o cemento, que não me mostra... Aí é onde você tem que ter um olhar clínico, um olhar apurado. Imagina, cirurgião dentista sem um conhecimento bom, estou falando conhecimento bom, vou chamar excelente, que é demais, tá? Mas um conhecimento bom sobre imaginologia, ele não vai fazer odontologia. Fazer a odontologia é praticar, entendeu? Vocês estão fazendo o curso de odontologia, vai fazer a odontologia para a prática odontológica. Tá bom? Osso, cemento, gengiva, polpa. Eu trabalho com clínica de imagem aqui em Fortaleza. Não vou falar o nome, vou falar dental imagem. É porque todo mundo lá, eu gosto que meus pacientes façam, lá eles passam contrapartida por cirurgião dentista para cada imagem. Eu não aceito, eu prefiro que deem como um desconto para o meu paciente, certo? Mas a imagem lá é perfeita, entendeu? Consigo ver ossos do pescoço, consigo ver a axis, consigo ver uma série de estruturas anatômicas que a gente pode, consigo ver o côndilo. Quer dizer, a panorâmica dos caras é uma puta panorâmica. Quer dizer, uma puta imagem. Não adianta pegar uma panorâmica que não te dá uma resolução, tu vai ficar meio o quê? Perdido. Você não consegue ver se o dente está lacerado, quer dizer, as raízes laceradas, uma para lá e outra para cá. Fica difícil fazer uma extração, por exemplo, de um siso. Então, é pensar muito nisso. Aonde você... A perboária é bom, professor? Bom. Eu imagino. Tem equipamentos. Vai a depender de onde você fizer. Essa perboária aqui tem um equipamento muito bom.
Tomografia, eu já tenho outra clínica, eu prefiro a tomo daquele outro equipamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas para isso você tem que ter esse conhecimento. Tá? Aqui, pessoal, nós temos essa parte de periodonto de proteção, tá? Onde nós vamos encontrar a gengiva livre, e o periodonto de inserção. Aqui, nós vamos ter os ligamentos, o quê? Periodontais. Você observa que como esses risquinhos estão aqui, é como as fibras, basicamente, os cristais, eles estão organizados. Você percebe que os cristais de dentinho, de esmalte, ele tem uma geometria diferente dos cristais de quê? Da dentina. O esmalte, ele tem menos água, tem menos carga orgânica, diferentemente de quem, pessoal? Da dentina. Ele é mais desgastável do que a dentina, né? O quê? A dentina é muito mais rígida, muito mais dura, resistente. Ela não é, não vamos chamar de desgastável, ela é mais susceptível. E ela tem que ter essa questão de desgaste, ela tem que sinalizar o processo de nocicepção, de dor. Porque, tipo, Concorda comigo? E outra, nutrição, de intercambiar. O dente, ele consegue, pessoal, sentir o seu meio, que está quente. Quando você faz vitalidade, saber se o dente está vital, ou por percussão, ou por choque térmico ou elétrico, é importante que o dente, de certa forma, ele se comunique com o meio. Perfeito? Porque quando, por exemplo, tem um caso lá de um siso que você vai ter que fazer, dividir ele em dois, né? Quando ele está ali na posição deitada. No caso, a dentina é mais rígida, né? A parte mais rígida do dente, quando vai... Pronto. No caso do siso, é interessante você falar. Quando ele está impactado, quando ele não erupcionou, a depender da classe, o dente, ele já está o quê? Ele já está, digamos, ele já perdeu muita água, ele está desidratado, ele é bem branco. Quando você faz uma remoção, uma ISO de um siso impactado em uma loja óssea, você quando retira, você observa, você tira ali, pega gás, tira, ele é brancão. Quer dizer, é um dente desidratado, que é um dente que basicamente ali que não tem essa vitalidade em relação aos demais. Tá? Oi. Quem tem siso? Não. Isso não causa nenhum impacto. Entendeu? Agora, se o siso ele ocupa uma área, tá certo? Que tá ali já reabsorvendo ali o segundo molar, por exemplo. Ali é caso de êxito. Oi, querido. Sim, eu já peguei. Não é isso, não é supernumerário, é um resquício evolutivo. Eu já peguei um caso, inclusive guardei para mim, eu pedi o paciente para guardar. É porque, olha, gente, você não pode ficar com dente de paciente nenhum e nem dá para ele. Você tem que fazer... Isso é um órgão. Então, você tem, na sua clínica, você tem uma coleta, tá certo, de material. Então, essa coleta de material, quando é material, por exemplo, elementos, você tem que guardar em um recipiente específico, no formol, ele vai ser direcionado para quem faz aquela coleta. Normalmente o pessoal joga onde? No lixo. Mas não, o correto... Agora tu imagina um hospital, amputar um braço, eu vou jogar no lixo? Vai, literalmente, mas só que com lixo... Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Tá? Só que com lixo adequado, foi escrito. Porque normalmente quando você faz uma remoção de elemento que não seja de ordem ortopédica, esse dente está contaminado, concorda? Sim. O campo todo cirúrgico está contaminado. Não, estou dizendo, o dente por si só, se você tirou, está contaminado. Eu vou pegar o bichinho aqui, vou brincar com o bichinho, vou botar aqui, ó, tu leva para casa, tá certo, o dente, para dar para fada dos dentes. Não tem fada do dente, não, meu irmão. O dente tá contaminado. Esse menino é o diabo. Menino... Eu sempre arranquei meu dente sozinho e jogava isso no da telha, tá? Tudo bem, mas você bota... Tem menino que...
Pelo amor de Deus. Tem colega que tava retratando que deu o dente pro menino, o menino botou na boca de novo e engoliu o dente. O dente todo cariado, quer dizer, um foco infeccioso. Minha prima fez isso. Bacteremia transitória. Não é assim. Olha, pai, é o seguinte. Eu sei que você tem um costume e tudo de levar. Quer levar o dente? Assuma aqui, tá? Assim. Não é isso. Professor, aqui na faculdade a gente pede, quando você for levar seu dente, cara, a gente bota dentro do coisinho lá e leva. Ó, você tem que explicar que é um foco infeccioso. Claro. Eu estou dizendo dentro do que... Não é dentro do achismo do Eduardo. Não, o dente está lá, tem bactéria ali. Mesmo passando por a esterilização. Não, você vai esterilizar um dente. Você vai botar no autoclave agora. Agora vai um pingente, então. Vocês vai bem passar por você. Vala-me Deus. Vai, os quatro é bem pior que aqui. Não é assim. Tá? Então, o esmalte dentário, tecido que reveste a coroa do dente, tá? Olha, pessoal, como é o nome das células? Nós vimos que são os ameloplastos. Lembram disso? A melogênese, que nós temos problemas ali na formação, o dente fica amarelado. Eu posso ter origem genética, pode ser trauma. Eu tenho uma série de patologias que podem provocar a melogênese. Perfeito? Estrutura mais dura do organismo, alta resistência, abrasividade, cristais de hidroxapatita. Você vai esquecer seu nome, mas não esqueça o nome do nome desses cristais, são hidroxapatita. Aí você percebe que a composição do esmalte, a fração orgânica é só de 1%. Já a fração inorgânica, que é de hidroxapatita, é em torno de 97%, o quê? Quer dizer, quando você vai fazer uma restauração a nível de esmalte, o material de escolha que você faz, ele vai fazer uma ligação, tá certo? Com a hidroxapatita. Foi claro? Professor. Tudo a ver. A resina corpo para resina... Gostei. Existe a resina dentina e a resina de esmalte, tá? A resina em esmalte, ela tem uma fração, a carga, tá certo? Diferente da dentina. Foi claro? Eu vou ter uma cabeça hidrofóbica hidrofóbica e hidrofílica, e com uma cadeia orgânica diferente. E uma cadeia orgânica diferente. Por exemplo, o MP10, que são 10 carbono, eu vou ter diferente. A carga, o tanto de canforoquinona que está ali, de fotoiniciador, que ele vai polimerizar. Mas ele não pode polimerizar de qualquer jeito. As resinas Bookfill, incremento único. Será que as Bookfill de incremento único, na região de dentina, beleza, mas na região de esmalte, ele vai se comportar da mesmo jeito? Todo mundo fala da Bookfill. Bookfill é uma bênção. Agora, calma aí, vamos pensar direitinho. Mas por quê? Será que a Bookfill, na região de dentina, ela vai ter um comportamento mecânico, um embrincamento, igual na região de esmalte? Na região de dentina, os cristais, eles têm outra geometria. Perfeito? Na região de dentina, outra geometria. Então, você tem que tomar muito cuidado. Quando é só esmalte, você vai aplicar só esmalte, porque você tem que manter. Aquela que tem, a resina que tem de esmalte, ela tem mais carga. Quer dizer, o que é carga? Mais material inorgânico. Foi claro? E a resina corpo? A resina, o que nós chamamos de resina corpo, pessoal? É uma resina, basicamente, de incremento. O que é corpo? É aquela que dá a estrutura, tá? Não necessariamente, porque tem resina corpo que ela é de fundo. Cavitações o quê? Profunda, por exemplo.
tá? Que ele vai dar o corpo na forma de incremento para poder você fazer o levantamento. Tudo, qual a diferença de uma para outra, professor Eduardo? A carga. O tipo de carga. Fui claro? O que diferencia? Pai, vou dar uma diferença para você. O carro do sorveteiro. 10 bolas de sorvete por R$2. Traga a vasilha. Quando o cara terminar de colocar a 10ª... Não, bicho, você vai tomar um milkshake, vai tomar alguma coisa assim. Eu vou lá no 50 sacos de bolas, vou comer 2 bolas, R$25. Ah lá, tu vai comer o quê? Tem lá a fruta, você vê lá o morango, você vê a castanha. Não é o carro do sorveteiro. Vai a depender do material que é utilizado, da qualidade do material e da tipificação da carga do material. Fui claro? Se eu já tenho polímeros ou copolímeros, eu já tenho pseudos polímeros já refeitos dentro daquela estrutura. Você entendeu o que diferencia uma resina e outra? Muita gente inventa nomes de resina. Resina corpo. Corpo de quê? Eu tenho resina corpo, que é corpo de fundo, que eu faço balizamento, digamos, uma captação muito profunda. Eu faço ali o que nós chamamos de um camo chamado forramento. Tem marcas que chamam essa de corpo. Resina de acabamento. Ele já chama, outras marcas já chamam ela, em vez de ser para formar a base, ela já é de acabamento. Ela é mais fluida, para dar mais estética. Eu acredito que a resina ela tem que fazer a função biomecânica, tá certo? Num elemento. Estética não é que vem em segundo plano. Estética é a mão, fui claro. Você consegue pegar uma resina vagabunda, se o cara for bom, ele faz uma estética perfeita. Vai quebrar? Vai. Porque a resina é o quê? Não tem carga suficiente, é outra coisa. Foi claro? Porque não é só dar um incremento. Você vai ter que fazer acabamento, você vai ter que fazer polimento. Será que tu tem os recursos suficientes para fazer isso? Ponto. Sabendo se você sabe usar as borrachas corretas, a sequência correta, o tipo de pincel correto. Foi claro? Então, existe uma série de coisas aí que devem ser consideradas. Mas o mais importante é você comprar uma resina que venha de encontro e saber aplicar. Porque resina não é só aplicar resina, tem outros passos. Passo do ácido, do adesivo. Qual tipo de adesivo que tu está usando? Se é um SS Bond, se é o de 2 passos, se é o de 3 passos, se a resina é incremento único. Tudo isso você tem que eleger. Normalmente você compra como isso? Pelo preço. Eu vou ser bem franco. Eu não quero paciente voltando para dizer que a restauração, a massinha caiu. Né? Porque o negócio é a massa. Me dá vontade de dizer, não é uma massa. Massa quer comer uma massa, eu preparo para você e tal. Mas uma massa caiu, aí não rola, tá? Então, faça bem feito. Eu vi um amigo fazendo, né, me mandou a imagem, olha, que coisa linda. Aí ele botou o ácido fosfórico dentro, a cavitação muito profunda. Ácido fosfórico tem que ser só nas bordas, na região de dentina. De esmalte, aliás. Deu para entender? Você vai pegar vamos ver isso, né? Você vai pegar um SE Bond, né? Já vai pegar ali um adesivo. Adesivo, pessoal. Tem gente que pega um microbrush, passa só ali 10 segundinhos e fotopolimeriza. Tá errado. Tá errado. O adesivo você tem que friccionar bem para ele imbricar. Tá entendendo? Entre os túbulos dentinários, ele tem que imbricar ali na matriz inorgânica, entendeu? Secar de longe, do ombro. Você pega a tríplice aqui, seca de longe. Tem gente que bota
O solvente vai embora, respinga no cabo. Aí você pega mais 40 segundos, ó. Friccionando mesmo. Aí fotopolimeriza. Aí tu fez uma adesivagem bonita, linda. Aí você vai por um incrementando bem isolado, sem água, que é isolamento absoluto. Então, para entender, bem feito. Porque botar um lençol de borracha na boca do paciente não significa que ele está com isolado o quê? Absoluto. Tu entendeu? Tudo isso são fatores que, ó. Show. Água, 2%. Esmalte dentário, aqui no esmalte, ele é acelular, tá vendo, pessoal? Não sofre renovação ou remodelação. Não apresenta fibras, o quê? Colágenas, né? Hidroxapatita. Ó, pessoal, tá? Então, nós temos todas essas características extremamente importantes. Propriedades físicas. Maior na superfície do esmalte, na densidade, decresce gradativamente em direção à junção amelodentária. Isso é fundamental. Aqui nós temos cortes específicos, tá? Aqui normalmente nós parece-me o que, pessoal? Um canino, sim ou não? Aqui um incisivo, tá? Um corte onde você consegue observar. E aí nós vamos ter, né? Vai variar, dependendo da região de esmalte, da borda incisal. Quer dizer, o dente, a concentração, a espessura da hidroxapatita, da parte orgânica, da parte de água, vai depender em cada região de quem? Do elemento. Fui claro? Ela não é homogênea. Aumenta desde a erupção até mais ou menos 25 anos. Depois você pode, por isso você tem que cuidar dos seus dentes após isso aí. E principalmente quem faz uma alimentação muito bruta, digamos assim. Adoro um ossinho de galinha, né? Nós somos comedor de rapadura, eu sei que a rapadura é bom, mas tem gente que exagera, tá certo? Quer quebrar uma rapadura no meio. Calma aí. Aí não dá, né? Propriedades físicas, permeabilidade, depende do tamanho de quem? Das partículas. Você lembra que eu disse isso? Você pode encontrar um indivíduo com esmalte bem poroso, é um cara que chupa muito limão, chupa 2 limões por dia, tá entendendo? Estou dizendo assim, quer dizer, já membrana semipermeável, quer dizer, tem que ter essa troca, né? Vai variar dependendo também de quem dá aí, da idade. Coloração translúcida. Olha, quando você está fazendo no primeiro semestre de faculdade, a melhor coisa do mundo que eu fiz para a minha profissão foi escultura dentária. Eu me matriculei numa escola, bem aqui no Hugo. Tem um colégio aqui, uma escola, o Hugo Rama, que é referência em prótese aqui. O cara tem uns 2, 3 milhões investido em tecnologia em prótese. Ele se formou comigo, ele é um uruguaio, o Hugo tem quase 70 anos. E para você ver, um excelente aluno, sempre foi um excelente aluno. E a gente teve logo ali uma empatia, né? E ele me convidou, eu estava começando um curso de escultura dentária, de todos os dentes, direto e indireto. No primeiro semestre, eu já sabia pegar um bloquinho de cera e minhas férias foi a melhor coisa do mundo. Não, meu amigo, se você... Rapaz, se você me der um cavador e essa parede, bem que eu não tenho problema. Então, um pedaço de pedra me deu as estruturas certas, eu também não tenho problema. Deu para entender? E é isso que vocês têm que fazer. Saber. Se pegar um elemento, eu sei que elemento é esse. Deu para entender, gente? Existem, cada elemento
ele tem, digamos assim, sua digital. Sim, o Deu a professor sua fala muito estrutura. isso em legislação. Hã? Ele fala muito isso em legislação. Então, é um marco, por exemplo, a cor do dente, a região cervical é uma cor. Na região medial ali, no incisal, é outra cor. Tem gente que bota uma cor só. Faz aquele negócio onde você tem que fazer uma blendagem, onde você tem que fazer uma estratificação. Como é que eu faço uma estratificação de cor? Você tem que escolher, você tem que saber, tem que escolher o que é um A1, uma B2, uma C2. Tem dente que eu uso 3 resinas. 3 resinas. Eu já cheguei a misturar 2 resinas para obter uma coloração que eu não estava conseguindo dentro do indivíduo. Deu para entender? Demorou? Foi o momento mais prazeroso. Porque eu me descobri, eu estava me descobrindo como cirurgião dentista. E essa pesquisa de laboratório, você aprende muito no laboratório, no seu consultório. Tá? Então, aí nós temos aí as propriedades. Vocês lembram do DESRE? Essa relação dinâmica de desmineralização e remineralização, ela acontece a todo minuto, a todo instante, e vai variar durante o dia todo. Foi claro, a depender do fluxo salivado, do seu estresse, da sua rotina, todos aqueles fatores que nós falamos durante toda essa manhã e durante os seminários que aqui eu tenho certeza que todas as equipes em algum momento falaram sobre isso. Perfeito? Aqui, pessoal, é o esmalte dentário, o processo de desmineralização. Ele está aqui no processo, né? A reação da hidroxiapatita com os ácidos bucais. Por que os ácidos bucais? Os ácidos bucais, eles podem ter 2 origens. Ele pode ser de um refluxo, tá certo? O alimento, ele fica na região faringiana, ele não volta para a boca, ele fermenta, ou até pessoas mesmo que voltam o suco gástrico, tá? O HCl, o ácido clorídrico, para a cavidade oral. A fermentação dos alimentos ali, que ocorre a fermentação, a amilase começa, sim ou não, fazer a digestão, esses ácidos, eles vão interferir diretamente no processo, tá certo? De desré, isto é, provocando 2 processos, ou de erosão, ou processo de quê? Carioso. Olha, não significa que que fazer uma erupção não significa que seja de origem do bioma, não seja do Streptococcus mutans, que foi a bactéria. Fui claro? Eu posso ter... eu fui uma sensibilidade. Vai, eu adoro tamarina. Manga com sal. Tem seu valor, mas Deus me livre. Depois, tu faz assim, ó. Tá certo? E comendo sal ainda, comendo a tamarina verde, né? Coisa de menino. Não, tem mais acessibilidade à pitomba. A pitomba, da época da pitomba, né? Pitomba, eu sei. E aquele outro, como é? Umbu. Tá certo? Umbu. É porque aqui no Ceará o pessoal chama umbu cajá, né? Lá nossa é só umbu. Umbu. Siriguela com sal. Eita, menino. Daqui a pouco os caras querem uma... Eu vou ficar calado. Rapaz, não era isso que eu queria falar mesmo. Então era não. Fazer o consumo de álcool etílico, tá certo? A 54 graus Gay-Lussac, GL. Então é o seguinte, aqui nós vamos ter, resto de alimento. Esse resto de alimento ele não vai fermentar, pessoal? Vai ou não vai? Pela ação de bactérias ou até de fungos. E aí vai provocar um processo carioso. Tá certo? Então, o processo de desmineralização e remineralização, lembrando que quando a gente fala, a gente tem que lembrar que o dente, ele não é só cálcio, ele tem flúor, ele tem fosfato e tem cálcio. Fui claro? Então, esses íons aqui são extremamente importantes que você conheça aqui, é o processo da escovação,
os aditivos que você usa, tá certo? Os cremes dentais, a composição dos cremes dentais. Hoje tem creme dental à base de amina, não é só a base de fluoreto. A FDA, que é a Anvisa americana, já considera a concentração de alguns cremes dentais específicos, alguns ppms, lembra? Parte por milhão, ppb, parte por bilhão, tá certo? De flúor, qual é o tipo, da forma de que ele tá? Então é bem interessante a gente analisar isso, queridos. Propriedades químicas, processo de desmineralização, ácidos livres na dieta. Lembra que eu disse que eu falei da manga, de frutas cítricas, o excesso de comer, né? Tô falando que o excesso de qualquer coisa, ele quebra a homeostasia. Ele influencia na homeostasia de forma depreciativa, degradativa, na verdade, depreciativa. Sim, amolecimento do esmalte superficial, ele amolece, apesar de ser tão rígido, mas de ser tão agressivo, ele termina implicando aí. E vale ressaltar, pessoal, a gente tem aí uma imagem aqui, ó, que está no limão, mas a gente tem uma imagem aqui que acontece, você olha para cá, você pensa que é bruxismo, né? Aí você só quer levar a culpa pro bruxismo. Ei, calma aí. Pergunta como é a alimentação desse cara. Tu tá entendendo? Calma aí, não exagera, não vai logo para o que normalmente as pessoas acreditam que sejam. Tá? Aqui nós vamos ter ali processo carioso, né? Isso aqui. Mas você vê que tem bastante saliva? Sim ou não? Eu já sei que tem processo carioso. Mas eu vou chegar aqui com a broca. Olha aí o erro. O cara pega uma esférica 10, 14, 10, 16 e mete uma alta rotação para cima. É um pecado. Cárie não se tira com alta rotação. Com baixa o quê? Rotação. A alta rotação, pessoal, ela tem alta velocidade, muito RPM, rotação por minuto, mas tem baixo torque. Fui claro? Ela é muito, por conta da alta rotação, ela esquenta muito. Mas, apesar do jatamento, ela pode afetar diretamente a polpa dentária. Fui claro? Mas demanda tempo você entrar com uma baixa rotação. Fui claro? Daqui que tu termine. Primeiro, o paciente ele não aguenta muito tempo de cadeira. Concorda comigo? Na cabeça que a nuca. Não aguenta. Gente, aí você vai fazer um 40 sentado, porque eu não aguentei não, cara. Não, é um negócio, tá? Então, aqui nós vamos ter que secar bem, porque eu não tô vendo as lesões brancas, tô. Em tese eu não tô conseguindo enxergar visualmente, é necessário secar, porque a água, o índice de refração da água, isso eu vou cobrar, o índice de refração da água, mas eu vou colocar uma pirâmide falando sobre o índice de refração, vocês não têm a obrigação de saber isso é biofísica, tá certo? Processo carioso, ácidos do metabolismo bacteriano, evidentemente, aquilo que nós havíamos falado, os tipos de fermentação, acética, alcoólica, tá certo? Isso influencia, vocês viram lá com o professor Ricardo Lira. Lesão da cárie, lembrando que isso é uma lesão. Fui claro, pessoal. Lesão, pH, tipo de ácido, influencia ou não? Quanto mais forte for aquele ácido, você concorda comigo? Pior vai ser? Sim? Concentração iônica, concentração daqueles íons que anteriormente eu falei, lembra? Cálcio, fosfato, fluoretos, tá? E tempo de quê? De contato. Por isso que é necessário que você se alimente e escove os dentes. Perfeito? Quanto maior o tempo de contato com o ácido, maior será a desmineralização. Quer dizer, professor, que a desmineralização e a remineralização ela vai acontecer simultaneamente. X menos X. Y menos Y. Se você come Coca-Cola, vamos fazer mais rápido. Coca. Quem faz um consumo excessivo de refrigerantes e todos são ácidos. Quando você vai ingerir algum tipo de
desse ácido. É indicado você escovar logo os dentes? Não, lembra o seguinte. A tua pergunta é interessante, Levi. Porque uma vez eu escutei que assim que você come massa, é bom você dar um tempo para... Claro. Olha, o nosso corpo, por si só, ele tem a capacidade de regular. Uma coisa é eu sentar, que eu já vi gente de pegar 1 litro de coca, até aquele litro de coca, que o pessoal chama KS grande, e almoçar com 1 litro de coca. Ótimo. Calma aí, você está expondo bastante ácido, sim ou não? Por um tempo prolongado, sim ou não? Não vai ser escovando os dentes que a coisa vai voltar. Agora, rescindivar isso. Tu fez isso no almoço, aí tu chega no jantar, amarra 1 litro de quê? Calma aí. Para tudo. Tua dieta tá totalmente equivocada. Não vai ser escovando os dentes que vai reverter esse processo. Tá? Reeducação alimentar, segurança alimentar. São 2 palavras, são 2 frases extremamente importantes, Levi. Vocês em casa, lembre-se disso. Segurança alimentar e o quê? Reeducação alimentar. Mas, professor, só tem isso. Não tem dinheiro. Aí é outra circunstância. Por isso que eu disse que cárie é uma doença, o quê, pessoal? Negligenciável. Totalmente. Tá, Isaac? É negligenciável. Olha aí, pessoal. Amelogênese. Tem condição de fazer o quê para esse paciente aí? Você observa um paciente que tem uma gengiva, um periodonto totalmente... Né? Mas tem que cuidar aí de quê? Tem que cuidar de tudo. Porque a maioria das pessoas, quando olha aí, olha só para dente, não é verdade? Tem todo um periodonto aí a ser cuidado. Tá certo? Porque E se você considerar esse indivíduo, psicologicamente, ele não sorri mais, tem todo um processo psicológico, e principalmente nos dias atuais, que todo mundo só fala de harmonização, fala colocar lente de contato, faceta, e aí por diante. Tá? A meloblastina, proteínas glicosiladas, tá certo? A proteínas não glicosiladas, a melogenina, proteínas precursoras do esmalte, 90% da matriz orgânica do esmalte, isso aqui é extremamente importante, tá certo? Lembrando que quando a gente está falando de amelos, tá certo? A gente fala de esmalte, no esmalte, tá bom? A clorexidina termina desnaturando essas proteínas, tanto as glicosiladas como as não glicosiladas, provocando um amarelamento. Foi claro, pessoal? A gente pega muito isso. Olha, o bacana de você sair de uma instituição de ensino, eu me coloco sempre nessa imagem de exemplo. O que aconteceu comigo? O menino caiu, quebrou os 2 centrais e um lateral. Ele resolveu... Oi? Não é pregado que manda ser. Eu quebrei os 2 centrais no pé. Era traquina. Traquinando, não era? Era, professor. Aí depois, ele escureceu logo ou só depois? Mas aí... Mas ele sangrou sem parar. Eu não lembro. Mas a cor já de boa, tranquilo? Eu acho que não caiu. Não, mas qual a idade? Agora? Não. 6 anos. 6 anos. Então, 6 anos tu já tinha tava ali na fase de transição, de troca. Mas ainda não tinha caído, né? O de leite, né? O descido. Teve sorte. Mas não significa dizer que quando você quebrou, que não pode ter afetado o germe dentário do permanente. Ele já vinha com problema. Você teve sorte. O que aconteceu, oi? Não, porque eu tinha uma amiga que ela quebrou o Central. acho que foi o lado direito. Aí
O 11. Foi na piscina, inclusive. Aí, tipo, ela teve muitas complicações. Ela teve que fazer canal. Marília também E quebrou ficava a cabeça. direto sentindo dor. Ó, porque é criança, o canal você não fecha. Não, mas o dela, ela tem 15 anos. Há 15 anos, mas mesmo assim você tem que fazer um tratamento. Esse foi 8 anos. Olha aí, o colega, ele acessou o canal. Não pode ser com 18. Não, implante. Ele acessou o canal. Então, já é permanente. Dessa criança, sim. 8 anos. Agora, recente. Quando ele acessou o canal, o dente não estava normal. Ele fez a restauração, ele viu que tinha um espessamento. Ele tirou a conclusão de que deveria fazer o quê? Não, arrancar não, macho. Dente permanente. Fazer o canal. Abrir o canal. Criança que tá banguelando. Cara, 2 dias o dente do menino começou a ficar o quê? Preto. Meio preto. Toda criança. Aí ele ligou e disse, Eduardo, o que é que eu faço? Os caras têm que abrir novamente e limpar. Tu não fez a limpeza normal. Limpou. Voltou normal, o dente voltou. Agora o dente começou a ficar o quê? Amarelo. E agora? Aí os caras, é o seguinte, traz ele aqui. Vamos fazer um clareamento só nesse elemento. Fizemos um... Não, fiz não. O dente já estava perdendo a coluna. Abrimos um clareamento. Em vez de lavar, ele estava lavando com clorexidina. Não era para... Foi o erro dele, foi esse, que ele estava lavando com clorexidina. E na idade do menino, os tubos dentinários muito abertos ainda, pigmentou, ajudou a pigmentar mais ainda. Tá? Quer dizer, deu jeito. É o que eu estou dizendo. É você ler. Como que a gente sai um generalista, mas tem que ser umas coisas específicas. O correto era para ele ter encaminhado. Ele não é endodontista. Ele tem encaminhado para quem? Para um endodontista. Entendeu? Mas quer ganhar dinheiro de qualquer jeito? Esse é o problema. Eu não sou endodontista, eu ajudei. Mas eu disse, cara, eu sou, na verdade, burro. Né? É minha especialização. Oi. Então, o cirurgião dentista pode sair e já fazer uma amputação sem ser endodontista? Pode. Um cirurgião dentista hoje ele pode entrar no hospital fazendo cirurgia, apesar de ele não ser especialista naquela área. Ele é um generalista. Se ele achar que pode, pode. Até na parte de buco. Até na parte de buco. A gente vai fazer tudo, gente. Tu tá entendendo? Eu vou fazer uma cirurgia que não é... Você pode fazer. Deu para entender? Aí você citou algo bem importante, tá? Professor, sabe o que eu tenho medo da orto? Quando eu for pra prática, é quando colocar um breque que vai que eu deslize. Olha, eu admiro quem trabalha com orto, é muito bacana, mas eu tive um professor que me ensinou muito, foi o Dr. Paulo. Se eu fizer a paciente... Eu fiz a primeira disciplina de orto dessa faculdade, no curso de graduação, foi dado pelo professor Paulo Picança. Ele ensinou a gente a dobrar fio. Olha, eu desconheço uma faculdade que faça isso. A gente fez tudo, meu irmão. A gente aprendeu a fazer tudo, do zero. É tanto isso que hoje, criança chega no meu consultório e tem que fazer extração. Extração do elemento descido tem de leite. E vai ficar um espaço ali, eu tenho que manter aquele espaço, eu faço um mantenedor de espaço. E eu não vou ter que contratar ortodontista para fazer um mantenedor de espaço. Fiz a extração, vai lá, cobrei barato. Extraçãozinha simples, R$100. Só eu tenho que botar um mantenedor de espaço, porque o dente não vem agora, tá aqui no raio-x. Tenho que preservar esse espaço aqui, porque quando o outro vier, ele tem que ter esse espaço, senão esse que vai cair, vai se debruçar. Aí eu vai lá, tu cobra mais R$100 pelo mantenedor de espaço. Lá se vai 200, o quê? R$200, tá certo? Aí, ó, vamos ampliar, aproveitar, dar uma geral. Gente, só um elemento que era para sair por R$100, tu já ganhou o quê? Aí tu vai indicar para o ortodontista para fazer um mantenedor de espaço
Tá entendendo? Mantenedor de espaço você tem uma obrigação de fazer. Deu para entender, gente? Chega demais. Menino caiu por dentro, tudo mole. Vamos lá com fio. Fio de sutura não, fio metálico. Vou fazer um amarrilho, contenção semi-rígida. O menino sai todo por dentro. Tá entendendo? É fio entrando, fio saindo. É um processo ortopédico? É. Contenção. É isso que vocês têm que pôr. E aí é onde vem a questão de valorizar o quê? O serviço que muitas vezes a gente não é valorizado. Foi claro? A gente só é valorizado quando o cara chega com muita dor, você tira a dor dele e olha assim, meu herói. É ou não é? Professor, é porque normalmente quando a pessoa vai justamente no dentista, ela só pensa numa coisa de curto prazo. Né? É então exatamente. pensa, tipo, no futuro, como é que vai estar? O que eu vou ter que fazer? Será que eu devo me planejar? É. O pessoal não pensa assim, por isso que não é valorizado. Ó, paciente. Fiz um elemento do lado, fiz uma prótese do lado e fiz a prótese do outro. Aí eu só, olha, vai quebrar. Não, eu só tenho dinheiro para fazer um. Tem que fazer do outro lado porque do tamanho, da oclusão, ele não vai aguentar. Certo? Eduardo, agora estou vendo uma mancha, uma mensagem, o dente. Agora que eu estou vendo sua mensagem. O dente sangrou e sujou meu travesseiro. Estou com medo. Ontem dormi cedo. O que aconteceu? A prótese que eu coloquei não aguentou a carga mastigatória, quebrou o elemento lá embaixo. Tá certo? Fraturou lá embaixo. Aí eu disse, o que eu disse para a senhora? Aí ela vai me processar no CRO? Ah, não, eu estou com o documento. Vantagem e desvantagem. Plano de tratamento 1, plano de tratamento 2. Tá lá, ele escolheu e eu disse, desvantagem, o elemento pode quebrar, tá certo? Levando o resto do dente por conta... Tudo bem direitinho. Agora ela tá me ligando. Vai ficar com dente? Não, ela vai dar outra opção. Implante, porque com certeza que vai dar extração. Tem que fazer o outro. Tá entendendo? Ela colocou o quê? Oi? Quebrou. Não, mas o que ela tinha colocado? Um elemento protético. Ela tinha o dente, um pedacinho, fiz. Mas em cima e embaixo? Não, só embaixo. Só que o lado colateral era bem pequenininho. Não tinha carga, mas não tinha oclusão. Então a oclusão era em cima só de quem? Do elemento protético. Eu disse, não vai quebrar, minha filha. Eu quero isso. Assim aqui, dizendo que ó, vai quebrar. E agora quebrou. Eu vou fazer ela pagar 3 vezes. Acho que eu vou fazer. Pois é. Então é o seguinte, dentina, tecido que fica logo abaixo do esmalte e cimento, fração orgânica 20%. Olha como a fração orgânica aumenta. Fração inorgânica 70%, 10% de água. Tá certo? Aqui, pessoal, nós já temos os túbulos, o quê? Dentinário, aquela sensibilidade, né? Então, que é extremamente importante aqui, nós já temos um fluxo muito grande de inervação, tá? Então, é importante, tá? Aqui, ó, pessoal, ele comunica esmalte dentina, tá? Aqui é importante, nós temos a hidroxapatita, tá? Como elemento. Tá? Os tubos dentinários, odontoblastos. Lembram dos odontoblastos? Sim. Sim? Eu acho que é bem interessante aqui os tubos dentinários. Vocês lembram que eu disse que nessa região tem que friccionar bastante o adesivo para que o adesivo consiga imbricar aqui. Fui claro, tanto na região de esmalte como na região de dentina. Na esmalte por conta da ação do ácido, que vai deixar mais poroso. Tá? Nessa região nem precisa, porque você não vai jogar ácido fosfórico aqui a 37%. Tá?
É um adesivo que você passa para criar uma malha, uma membrana de ligação com a resina que você vai colocar, para que ela consiga o quê? Se prender. Tá certo? É, na verdade, de origem química a ligação. Tá? Importante pergunta. Em qualquer lugar que tiver que colocar resina. Fotopolimerizável, autopolimerizável, tá? Depender do tipo de resina. Tá? Dentina, pessoal. Aqui nós já encontramos o tipo de colágeno, tipo 1, tecido conjuntivo, sim ou não? Tá? Proteínas fibrosas, também colágeno, função estrutural da dentina, força, tá? Grande força de tensão, compressão, flexão. Tem que ter, sim ou não, pessoal? Porque senão o dente ia implodir. A verdade é implodir a palavra. Porque nós temos a explosão e a implosão. Tá bom? A metaloproteinases, pessoal. Isso são enzimas, tá? Responsáveis pela degradação da matriz orgânica que ocorre na mineralização da dentina. Quer dizer, tanto a nível de esmalte como a nível de dentina, o processo de desré tem que acontecer em proporções específicas, logo porque a concentração de matéria orgânica e inorgânica do esmalte e dentina são diferentes. Outra, a geometria de tais, elas são diferentes. Sabe por que você especificou ali colágeno, tipo... Porque existem vários tipos de quê? De colágeno é só algo bem específico. 3, tá? Não, eu sei. Não, é porque é o seguinte, eu coloquei, porque caiu uma questão de concurso, eu gosto muito de ver isso. Caiu uma questão de concurso que eu acho preciosismo. Qual o tipo de colágeno que é a região dentina? Colágeno puro. Pô, então a obrigação é saber que é isso. Você tem que saber que é tecido conjuntivo. Pois você tá entendendo? Isso. Mas é só a nível de caráter mesmo. Tá? A cialoproteína foi mencionada, atua como ativador direto ali na metaloproteinase, tá? Fosfor, ó, importantíssima essa criança aqui, a fosforina. Fosforina. Molécula que transporta radicais de fosfato. Lembra-se que eu disse dos íons? Não fala só de cálcio e flúor, não, pelo amor de Deus. Não fala do cara fosfato. Lembrando que o íon e o fosfato, eles também são importantes por tamponamento. Lembram disso? Direciona o processo de mineralização da dentina. Periodonto, como eu disse, pessoal, essa rede de ligamento periodontal é uma rede também colagenosa, fibrosa, tá certo? Lembrando aí que nós vamos ter o periodonto. O periodonto, pessoal, ele vai desde o ápice da raiz, foi claro, até a gengiva livre. Foi claro? Não vou entrar inserida aqui nessas partes, porque não compete agora. Proteger e fixar o dente dentro de quem? Lembrando que é uma sinfose, certo? Se não fosse esse processo articular, nosso dente, qualquer pancada, ele poderia o quê? Quebrar. Tá certo? O periósteo, gostei da tua pergunta. Ele está aqui, ó. Essa linha. Aí você tem que raspar normalmente, tá certo? A nível de cirurgia, para você rebater e depois trazer, tá certo? Senão você não consegue trazer. O periósteo, ele vai prender o tecido subjacente. Tem que ter cuidado para não romper. Não, você pode cortar o periósteo, rebate o periósteo e depois devolve, porque ele tem uma capacidade regenerativa muito grande. Oi? É porque aqui não é uma imagem ruim. Ele está entre o osso e o alvéolo. É uma membrana transparente, mas na hora que tu tira, quando você vê o osso, você vai ver o osso brilhoso. Aquele brilho é do periósteo. Quando você tira o periósteo, o osso fica
feio, não tem mais aquele brilho, tá certo? Extremamente importante. E o periósteo, quando você rebate o periósteo, você ganha elasticidade para trazer o tecido para, principalmente na implantodontia, quando você vai fazer um enxerto, cirurgia de terceiro molar, em que tu tem que rebater e tu quer trazer o retalho para frente para fazer a sutura. Tu não ganha espaço, tu quer puxar, porque tu não deslocou quem? O periósteo. Fui claro? Essa membrana. O alvéolo e o osso. Tá? Então, aqui nós temos o periodonto, o cemento, tá? A fração orgânica 36. Você observa que tudo está aumentando, não é verdade? A fração inorgânica, ela tem uma tendência. Pode entrar, doutor? Ele tem uma tendência inorgânica, por natureza, de diminuir, né? A água já aumentando isso. Eu queria lembrá-los que quando eu falo de fração à água, quanto maior for o volume, a concentração de água, maior é a concentração, a atividade metabólica. Lembram disso que eu disse que a concentração de água está diretamente vinculada com a atividade metabólica. Então, do esmalte até a linha cementária, até o periodonto de inserção, a atividade metabólica, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Esmalte e periodonto, por conta da concentração de água. Tá? Eu estou dizendo, não é somente pela concentração de água. Há alguns fatores ainda que contribuem com uma fração orgânica, que seria... Sim, claro, evidente. Perfeito? E aí, para a gente terminar aqui o nosso assunto, olha aí. Olha, exatamente. Perfeito. E aí, o periodonto, o cemento, a coroa anatômica. Olha, coroa anatômica e coroa clínica, qual é a diferença de coroa clínica? É a linha, tá certo? É a linha onde eu vou ter a margem de inserção, tá? Onde nós vamos ter aqui a gengiva livre, tá certo? Essa é a coroa clínica. A coroa anatômica, eu tenho que estar aqui perto da linha de furca. Mas que não tem furca, como é que eu posso fazer esse levantamento, pessoal? Através de quem? Eu tenho um protético aqui, tá? Que o doutor, ele é protético, e nós temos dentro, eu acredito que o cirurgião, eu disse isso, o cirurgião dentista, ele tem que saber anatomia dentária. Você esculpir um dente, aonde basicamente cada fóssula, cada linha, aonde ela está terminando, vai se determinar ali o que é uma linha anatômica e uma linha clínica. Eu mando um material protético, o cara invade, eu moldei bonitinho, só que o cara me mandou um elemento que está invadindo a minha margem anatômica. Eu pedi que ele fizesse só a coroa clínica. Foi claro, porque ali eu vou botar um fio retrator, eu vou encaixar bonitinho. Ali é comigo. Ali eu vou ter que desgastar, porque o cara invadiu o que ele não era para ter invadido. Deu para entender? Da anatomia que era comigo, a gengiva, um rebate aqui, até para moldar, ou um aumento de coroa clínica. Aumento de coroa clínica, quando o cara não tem, quebrou o dente, só tem 1 milímetro. Eu preciso mais um pouquinho, vou tirar mais meio milímetro no bisturi, tá certo? Eu tiro mais meio milímetro para ganhar coroa, transformar a coroa anatômica em coroa o quê? Clínica, para eu ter condição de fazer uma cimentação, tá certo? De um trabalho de excelência, para não ter gaps e entrada de alimento, para não folgar, e que a oclusão seja
um ponto de referência aí no seu trabalho. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Professor Almir, eu estou aqui ainda com os alunos online. O senhor quer dar algum recado? Só um minuto, pessoal. Não sei se todos já fizeram a avaliação do CPA. Só um minuto. Eu vou deixar gravado, doutor. Posso deixar por comunicado do senhor? Pode. Ó, eu vou... Pessoal, estou com o doutor Almir aqui, por favor. Não, pode ficar à vontade, doutor. Tá Pessoal, certo? Tudo bem? Bom dia. Pode ficar à vontade. Olha só, eu sou um dos responsáveis pela CPA, certo? A CPA é a Comissão Própria de Avaliação. Essa comissão, ela é ligada direta à diretoria da faculdade e é um braço do MEC. Tanto que quando o MEC vem avaliar a faculdade, qualquer faculdade de psicologia que teve aqui, de enfermagem, de odonto principalmente, as 2 vezes que eles vieram aqui, vão vir pela 3ª vez, a gente apresenta a CPA e a avaliação dos alunos em relação à CPA, os professores em relação à instituição. Então, a gente faz todo uma avaliação 360 graus da faculdade. Então, no primeiro semestre, a gente sempre avalia só os professores. No segundo semestre, a gente avalia os professores, os colaboradores, o que mais? Temos a autoavaliação do próprio professor, entendeu? Então, a gente fecha um cerco para que a gente possa mostrar ao MEC que a faculdade realmente trabalha e se preocupa com alunos, se preocupa com as estruturas, e a gente está trabalhando em cima disso. E a CPA vem crescendo muito. Tanto que semestre passado, nós tivemos 70% de avaliação. Enquanto que as outras faculdades, Unifor, tudo tem 30, 35, 40. E o MEC ficou encantado. Como é que vocês conseguiram isso com os alunos? Primeiro, não é obrigado a votar. Você fazer essa avaliação, gente. É anônima, certo? A gente só vê números. Então, se você sabe que a faculdade tem 600 alunos, tu imagina, nem todos irão avaliar, mas pelo menos uma boa parte vai avaliar. E a gente quer atingir 70%. Ainda tem um outro porém, que esse semestre vai ser um semestre meio atípico. Por quê? Porque a faculdade já foi avaliada 2 vezes pelo MEC, de odontologia, a faculdade de vocês. Nós temos a nota, se eu não me engano, é 4, para começar. Só que, olha só, quando começou lá em 2016, 4 é nota boa. Só que na psicologia e na administração, nós tivemos nota 5. A primeira visita. Então, a gente quer aumentar isso aí. E como essa visita agora é o checkmate para reconhecimento do curso, a gente tem que ter pelo menos 70%, né? Eu estava vendo uma avaliação, está fraquíssima. A coordenação me chamou, começou a me... Eu tenho falado nas turmas, tenho falado com os líderes, tenho colocado lá, faço essa avaliação, é importante para a gente, não é obrigado. Eu acho que, semestre passado, teve aluno reclamando comigo nos corredores, eu falei, você não posso fazer nada, você avaliou? Não. Então, lá tem um espaço para você fazer sua queixa, certo? E é anônima, não aparece seu nome, não aparece nada. Então, eu queria muitos alunos, e isso aqui é para vocês. É tão bom você sair com um certificado da faculdade com nota 5, que é a nota máxima, não é? Então, e vocês estão aqui, vocês é que têm que trazer as demandas, os professores, é que vocês se servem disso aqui. Isso aqui é de vocês. Qualquer coisa errada, a gente tem que melhorar, não é? E a doutora Graciela, vocês sabem que ela não mete esforço de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Você vê que ela já derrubou aquela casa ali, já vai começar a construir o prédio da psicologia e da enfermagem, entendeu? Vai melhorar a biblioteca, vai aumentar a biblioteca, entendeu? Então, a gente também tem que fazer um pouquinho, né? Chegar lá e fazer uma votação, que eu acho, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu gostaria muito de contar. Eu sempre contei com a colaboração dos alunos, sempre. Sempre, 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 sempre. Nenhum deles nunca... Sabe, eu gosto de trabalhar com vocês. Deixo muito claro, Eduardo sabe disso. Eu gosto de trabalhar com os alunos. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, acho que a primeira pessoa que eu tive contato... Olha, eu vou fazer 6 anos aqui dentro. Eu não meço esforço para cuidar de vocês. Não meço, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem aluno que
gente, uma família está com problema, vem aqui, conversa comigo. Eu não faço, não tem problema. Então, eu queria realmente contar com a colaboração de vocês. À noite, o Hamilton falou que parece que todo mundo já fez. O Hamilton, ele tá O Hamilton é muito incisivo. muito incisivo. Ele Então, já perguntou 10 vezes. então eu acho que eu falo com o líder, ontem eu botei em todos os telegrams, não sei se vocês abriram ontem, viu lá que eu botei lá, né? Faltam 3 dias, né? É para a gente fazer realmente essa avaliação, é importante. Outra coisa, junto com a avaliação, antes, as primeiras avaliações, ele sabe disso, não tinha o meio ponto, não, até meio ponto, não. Sabe por que nós fizemos o negócio do meio ponto? Porque tinha muito aluno que ficava por 1/10, às vezes, para F, e tinha que viajar. E aí, vamos dar um estímulo para esses meninos, né? Custa nada, aí faz um ENAD integrador, tipo ENAD mesmo, né? Tipo, para vocês começarem a acostumar com isso aí, que vocês serão avaliados pelo MEC em relação ao ENAD, né? E ganham até meio ponto. Ajuda bastante, pessoal. Eu acho justo isso, né? Então, vão tentar, colaborem comigo aí, façam essa avaliação. Eu quero ver esses números aumentando até sábado, né? Que sábado fechou, não vai abrir mais. E a gente vai trabalhar com o que tem. E mostrar o MEC que foi. Ele vai perguntar, pô, como é que vocês tiveram 70% e agora tiveram 40%? Eu também estou falando com os professores, né? Os professores também, alguns estão sem tempo, aí juntou a JOP, né? Isso aí acabou, a gente perdeu alguns dias aí, né, em relação à JOP, a gente não fez o que estava na JOP, preocupado com o trabalho da JOP, e a gente entende isso aí. Mas olha, pessoal, ainda há tempo, é rapidinho, 5 minutinhos vocês fazem isso. Em 5 minutinhos. Se vocês entrarem lá, é bem rápido mesmo, e faz o ENAD lá, integrador. Quem tiver dúvida, liga para a TI vai orientar, vai lá na TI, não tem problema nenhum, sabe? Vai na minha sala, a gente ajuda, não tem problema, tá? A gente está aí para a gente tem que juntar forças, né? Então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Tá certo? E bota no grupo de vocês aí, fala que realmente estou preocupado, com pouca gente. E o S1 é que tinha que votar mesmo, né? Porque que deve ter muita coisinha nova aí que eles estão vendo, querem melhorar, sim, né? Isso é importante. Né? Quem está na clínica, já está lá na clínica, está preocupado com os pacientes, né? Então, colaborem aí, por favor. Tá bom, pessoal? Tá? Obrigado, tá? Eduardo, tá, obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, meu filho. Senhor, deixa eu só desligar essa gravação. Urgência, Almir, urgência. Cara, eu vou chorar. Sem